aqui. Eu vou retomar a leitura do capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, tá certo? Diz assim: Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isto que tens assim desgostoso, teu espírito não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedreja-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baassá, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão.
Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo, jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe nos instrui, através das sagradas escrituras, nos fazendo cada vez mais crentes melhores, homens e mulheres, que buscam servir ao Senhor de forma mais apropriada, de uma forma mais intensa, de uma forma melhorada. Nos ajuda, Senhor, nos instrui através da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, a história da humanidade está repleta de pessoas que deixaram marcas positivas, marcas que se tornaram indeléveis, né, na história. Haja vista, e aí pensando no mundo bíblico, a galeria da fé que temos lá registrado no livro de Hebreus, né, no capítulo 11. Homens, mulheres que marcaram de uma forma muito positiva a sua existência aqui na face da terra. Em contrapartida, existem também pessoas que marcam e que marcaram de uma forma extremamente negativa a sua passagem pela terra. O período em que vivo estava. Acabe, Jezabel, é um casal que poderíamos classificar como pessoas que marcaram da pior forma possível, da pior maneira possível, a sua própria existência. Obviamente, meus irmãos, que nós já, ao longo desses estudos aqui pela manhã, nós já ouvimos falar de Acabe, de Jezabel, da maldade no coração de ambos, mas nesse capítulo em especial parece que nós aprendemos um pouco mais de quem era Acabe, daquilo que estava no seu coração, daquilo que desejava o seu coração, algumas nuances dessa história narrada quando ele então deseja e quer porque quer a vinha de Nabote, nos revela mais ainda, não é? Aquilo que nós não vamos chamar de qualidades, mas de sérios desvios de caráter, de sérios defeitos da personalidade de Acabe, que era rei de Israel, morava em Samaria, ali ficava a capital do Reino do Norte, juntamente com sua esposa, uma mulher também que não tinha o temor de Deus no seu coração, que o instigava, conforme o próprio texto nos ensina aí no verso 25, e que através da influência nefasta desta mulher, ele ainda se tornava mais pecador, mais distante de Deus. E alguns pontos que nós gostaríamos de destacar nesse texto, a respeito do perfil, né, do caráter, da falta de caráter, ou de uma personalidade dúbia, de uma personalidade questionável de Acabe, juntamente com sua esposa, nós vamos tirar desse texto algumas lições do que nós não devemos fazer, ou de cuidados que nós devemos ter com relação à nossa própria vida, nossa própria existência. Porque nós também somos pecadores, nós também somos propensos a fazer aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, meus amados irmãos, veja, nós estamos falando de Acabe. Acabe é o personagem aqui desse capítulo 21, ele era um rei, ele era o homem mais poderoso de Israel naquele momento, ou um dos mais poderosos. Com certeza ele não era uma pessoa pobre, com certeza ele possuía riquezas, terras, bens materiais. Mas o texto diz
que ele então nutre um desejo no seu coração. Veja aí o que diz, vamos retomar o versículo 1. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Veja, ele possuía um palácio, um outro palácio em Jezreel. Ali ao lado do seu palácio existia um cidadão chamado Nabote que possuía uma vinha. Mas naquele instante, naquele momento, e esse é o relato do texto, Acabe ele deseja, não é? Ele, no seu coração, ele nutre o desejo de se tornar dono daquela vinha, de se tornar dono daquela vinha que estava ali em anexo, né, vizinha, próximo ao seu palácio. Da mesma forma que vamos encontrar aqui Acabe desejando essa vinha, muitos de nós, todos nós, temos também desejos no nosso coração. Almejamos coisas na nossa vida. Obviamente é sempre oportuno, meus amados irmãos, frisarmos aqui, destacarmos que desejar, sonhar, almejar algo na vida não é intrinsecamente um erro, não é um mal em si mesmo. O grande problema é o que nós estamos desejando, é o que nós estamos almejando na nossa vida, não é? Na realidade, quando nós estudamos os mandamentos, os 10 mandamentos do Senhor, me parece que essa história de cobiçar, de desejar o que não é nosso, né? De ter um olhar para a casa, para a terra do próximo, do vizinho, essa inveja, não é? Esse desejar equivocado, ele é de pronto exterminado nos mandamentos de Deus. Essa não deve ser a nossa postura. Desejar algo em si mesmo não é mal. O problema é como nós estamos desejando. O problema é o porquê nós estamos desejando. O problema são as razões dos nossos desejos. Veja, o primeiro ponto que eu destaco aqui, que eu acho que é um ponto importante para a avaliação minha e sua da nossa própria vida. Me parece que ao olharmos a vida de Acabe, enxergamos um homem que possuía muitas coisas, eu não vou dizer tudo, um homem que era rei, um homem que era rico, um homem que possuía bens materiais em abundância, mas parece que ele não estava satisfeito com aquilo que ele tinha. Às vezes nós agimos da mesma forma, guardando aqui a devida proporção entre a nossa vida e a vida de Acabe, o que nós temos, as épocas, os tempos, os dias, mas quantas e quantas vezes, meus amados irmãos, nós parece que não estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Eu conheço algumas pessoas que elas vivem a sua existência quase que toda, quase que completa neste mundo, exalando insatisfação. Parece que nada está bom. São pessoas inquietas no seu coração. São pessoas inquietas na sua mente. São pessoas que às vezes sequer sabem de fato o que desejam. Desejam algo e quando conquistam aquilo, parece que aquilo não é suficiente. Não basta a Acabe ter tudo o que ele tinha, ter tudo o que ele possuía, ele ainda precisava de algo mais, não é? Ele não estava satisfeito com os seus bens, com as suas propriedades. Ele parece que não estava satisfeito em ser o rei de Israel, um homem extremamente poderoso. Ele queria aquela vinha, ele queria a propriedade alheia, ele queria e desejava algo que não era dele, que ele não podia ter e não deveria ter. Porque aqui a gente inclusive encontra um princípio bastante interessante, não é, da propriedade privada, da herança, uma das razões aqui colocadas por Nabote em não
em não negociar aquela vinha que ela havia sido herança dos seus pais. Há todo um sistema jurídico no Velho Testamento extremamente interessante no que diz respeito tanto à propriedade privada como à justiça social, a ideia dos bens e daquele patrimônio permanecer naquela família. O livro de Levítico ele vai tratar de muitos pontos, de muitas leis relacionadas a isso. Me parece que Nabote conhecia essa realidade e soaria quase como que uma afronta ele se desfazer de um bem que não era só dele e apenas dele, mas era um bem da sua própria família ou de toda a sua família. Mas Acabe, parece, meus amados irmãos, não estava satisfeito com aquilo que tinha. E todas as vezes que nós nos tornamos pessoas insatisfeitas, e todas as vezes que nós nos tornamos pessoas que não reconhecem a ação de Deus nas coisas que nós temos, nas coisas que nós possuímos, e todas as vezes quando nós perdemos a capacidade de nos alegrar com aquilo que Deus nos proporcionou, a inveja, ela salta aos nossos olhos, ela adentra no nosso coração, e aí nós começamos a desejar o que nós não deveríamos desejar. E o problema é quando esses desejos eles se tornam maiores do que os princípios que deveriam ser inegociáveis na nossa vida. Veja, porém Nabote disse a Acabe, guarde-me, eu estou lendo o verso 3, o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. O texto diz que Acabe saiu desgostoso. Veja, naquele processo de negociação, Acabe querendo a vinha, fazendo a proposta para Nabote, e eu digo que Acabe não estava satisfeito com o que ele tinha, porque ele diz, inclusive, que pagaria o preço ou daria uma vinha muito melhor. Então ele não tem necessidade daquela vinha, ele tinha coisa muito melhor do que aquela. A grande questão aqui é a inveja, a grande questão aqui é olhar e desejar algo que ele não poderia ter e não deveria ter. E isso assenta no seu coração, esse desejo desenfreado. A sua vida, então, nesse ponto específico aqui, começa a ser dirigida por esse desejo do seu coração. E esse desejo torna-se uma fonte de pecado, esse desejo torna-se uma fonte de crueldade na sua vida, porque ele perde a capacidade de estar satisfeito com o que ele tem, porque ele começa a negociar os seus princípios e os seus valores, diferente de Nabote, que não negociou os princípios. Nabote poderia, de repente, pedir um preço além, de repente poderia chegar à conclusão que era um negócio pegar uma vinha muito melhor do que aquela. Mas havia um princípio ali estabelecido, a herança da família. Havia todo um contexto que Nabote não estava disposto a desmerecê-lo. Não era o caso de Acabe. Acabe, ele simplesmente se rege por aquele seu desejo momentâneo, por aquele impulso momentâneo, não é? E ele então é dominado de uma forma absoluta por esse desejo. A descrição que se segue depois desse versículo 3 é uma coisa impressionante, não é? Eu vejo aqui em Acabe aquela criança ou aquele menino mimado que gostaria de ter alguma coisa, que não pode ter aquilo que gostaria e que fica amuado, fica num canto, fica choromigando, fica de cara fechada, não é? Isso é próprio dos meninos, isso é próprio das pessoas mimadas, não é? Isso é próprio daqueles que não compreendem as realidades da vida. Veja, o verso 4 diz assim, então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, não é? Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Veja que coisa absurda, ele vai para a sua casa, ele vai para o palácio, né? Ele vai para o seu quarto, deita-se na sua cama, não quer mais comer, eu não sei nem se ele fez biquinho, para mostrar o ridículo de uma situação como essa. Os desejos do nosso coração,
eles não são o mal em si mesmo, podem se tornar um mal, mas independente de que desejo for, nós não podemos, meus amados irmãos, sermos dominados pelos nossos desejos, governados pelos nossos desejos. O nosso coração é mau, o desejo do nosso coração é mau, né? Há um ditado popular, dito por muitos aí, na boca de muitas pessoas, dizendo que a gente deve seguir o nosso coração. Não faça isso, o seu e o meu coração é pecaminoso. Quantas e quantas vezes nós olhamos para trás e dizemos assim, poxa, como é que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Que tolice eu fiz? Era o desejo naquele momento, era o impulso daquele momento, mas nós não podemos ser dominados por esse desejo. Nós não podemos ser dominados, meus irmãos, por esse impulso. Ele está completamente dominado pelo desejo de obter aquela vinha. Vai para a sua cama, vai para o seu quarto, vai chorar lá, vai se colocar numa situação depressiva. Por quê? Porque ele perde a capacidade de olhar o que ele tem. Ele perde a capacidade de agradecer pelo que ele tem. Ele perde a capacidade de compreensão em perceber que ele tem muito mais do que aquilo que ele deseja e não pode ter naquele momento. Quantas e quantas vezes nós trazemos para a nossa própria existência, para o nosso coração e para a nossa mente, um sofrimento que se compara a esse. Quando nós olhamos a vinha do vizinho, quando nós olhamos as coisas dos outros ou das outras pessoas e somos tomados às vezes de uma inveja impressionante, de uma inveja destrutiva ao nosso coração e perdemos a capacidade de enxergar as bênçãos que nós já desfrutamos, as maravilhas que nós já desfrutamos. Aquilo que Deus já nos tem dado. Se Deus deu mais a um do que a outro, é vontade de Deus. Eu vou seguir a minha vida trabalhando, eu vou seguir a minha vida tentando atingir os meus objetivos, mas sem negociar os meus valores, sem negociar os meus princípios, sem ser tomado de inveja, sem ser dominado pelos desejos do meu coração, a ponto de eu não conseguir sequer avançar nas minhas atividades, no meu trabalho. Veja, aqui me parece que nós estamos diante de uma pessoa que começa a ficar depressivo, mas sem razão. Eu acredito que você vai concordar comigo. Será que não poder comprar aquela vinha é razão para Acabe ficar do jeito que ele estava? Será que não comprar aquela vinha, ele tinha vinha melhor, ele tinha outros bens? Eu só quero dizer aos irmãos e relembrar que ele está aqui, deitado numa cama, sem querer comer, num palácio. Ele não está numa choupana, ele não está num barraco, ele está no palácio. Ou seja, é alguém que reclama, mas está com a barriga cheia. É alguém que reclama porque não consegue contar as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Talvez você pense aí, me ouvindo nesse momento, pastor, essa é a realidade de Acabe. A minha realidade é bem diferente dessa. Eu não estou no palácio, eu estou passando aperto, eu estou passando dificuldade. Eu sei, meus irmãos, que esta é uma realidade que nos aflige a todos nós. Vivemos no nosso país, no mundo de um modo geral, dias difíceis, no que diz respeito à economia, no que diz respeito a postos de trabalho sendo fechados, no que diz respeito à saúde, não é, das pessoas. Os dias são extremamente difíceis. Me permita fazer um parêntese. Quando eu afirmo isso, eu não estou atrelando isso a governante. Eu preciso fazer esse parêntese porque eu percebo em alguns segmentos da sociedade a tentativa de dizer assim, são dias difíceis, como se esses dias difíceis tivessem como responsável A e B. A responsabilidade dos dias difíceis são dos homens, da humanidade, de todos nós que afrontamos a Deus, de todos nós que nos voltamos contra Deus.
está na conta, não é, dos dias difíceis que nós vivemos, o pecado. O pecado que faz com que o ser humano ajunte cada vez mais, como Acabe queria, mais vinha, mais propriedade, mais terras, mais recursos, mais dinheiro, enquanto outras pessoas passam dificuldade, enquanto outras pessoas passam a necessidades extremas, fome e dentre outras coisas. Veja, nós vivemos dias difíceis, mas mesmo diante dos dias difíceis, que você pode estar vivenciando na sua vida, que eu posso vivenciar na minha vida, nós precisamos aprender, meus amados irmãos, a olhar a vida de uma forma mais positiva. Nós precisamos aprender a contar as bênçãos de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem derramado graça sobre a nossa vida diante de nós. Os desejos do nosso coração, eles podem ser usados pelos inimigos da nossa vida, pelo maior inimigo da nossa existência, de uma forma maligna, de uma forma perniciosa. Veja, quando Acabe está nessa falsa depressão de menino mimado, que tinha tudo, mas não tinha aquela vinha, só lhe faltava naquele momento aquilo. Parece aquele menino que quer muito um brinquedo, que quer muito um carrinho, que quando consegue parece que perde até a razão. Ele na realidade não queria a vinha, ele queria conseguir a vinha. Ele na realidade não quer o brinquedo, ele só queria conseguir o brinquedo. Ele não queria brincar, ele queria comprar, né? Ele não queria usufruir do bem, ele queria mostrar que podia ter o bem. Esse problema ainda é muito presente nos nossos dias, mais presente nos nossos dias do que talvez possamos imaginar. Mas aí ele estava lá moado na cama, sem comer, nessa falsa depressão, não é? E aí o texto diz que Jezabel então vai ter com ele e pergunta: o que é que está acontecendo? Por que teu espírito está desgostoso desse jeito? Por que não comes? E ele então se queixa com a sua esposa: olha, a razão é essa, Nabote não quis me vender a vinha, não é? E aí a sua esposa dá aquele choque de realidade: você é rei ou não é um rei? Você governa sobre Israel ou não governa sobre Israel? Se ele não lhe cedeu a vinha, temos outras formas de consegui-la. Eu vou conseguir para você. E aí veja, o desejo no coração, instalado no coração de Acabe, que governava a sua vida naquele momento, escancarou uma brecha, uma porta, uma imensa janela para que a ação do inimigo, personificada na figura de Jezabel, pudesse aprofundar ainda mais o seu distanciamento de Deus, pudesse aprofundar ainda mais a sua blasfêmia contra Deus, pudesse aprofundar ainda mais o pecado que havia se instalado na sua vida. E aí então ela diz: eu vou resolver o problema. É interessante que alguns de nós, religiosos, alguns de nós criados na igreja, às vezes até pelo temor de Deus, e graças a Deus por isso que existe no nosso coração, nós não temos a ousadia, a coragem de fazermos determinadas coisas. Veja, a gente já sabe o final da história. O que aconteceu aqui foi que Jezabel arrumou um jeito de matar Nabote para que a sua vinha fosse possuída, né, fosse entregue a Acabe. Acabe talvez não tivesse essa capacidade de ele mesmo ir lá e matar. Eu sempre, quando eu lembro dessa história, me vem à mente a história do rei Davi. Lembre-se que ele também desejou o que ele não podia desejar. Lembre-se que aquele desejo, a partir do momento que começou a dominar o seu coração, e eu estou falando do desejo que ele nutriu por Batseba, ele começa a confabular e abre-se mais uma vez a brecha para que pensamentos errados, atitudes erradas fossem tomadas. Davi não foi lá e matou, não é, o esposo de Batseba, aquele que seria, vamos dizer assim, o obstáculo
para que ele possuísse o que ele desejava. Qual era o obstáculo para que Acabe possuísse essa vinha? Era Nabote. Ele não teve a coragem de ir lá e matar Nabote. Ele talvez, pensando de alguma forma, né, tendo de alguma forma o temor de Deus no seu coração, ele não teve coragem de fazer isso. Mas uma outra pessoa foi lá e fez. E quando essa outra pessoa foi lá e fez, ele se alegrou com o que essa outra pessoa fez. Às vezes nós terceirizamos o pecado, achando que fazendo isso não é nossa responsabilidade. Achando que fazendo isso, né, a nossa consciência não é afetada, ou tão afetada como deveria ser. Aí, mais uma vez, nós caímos, né, nas ciladas do inimigo, nas conversas do inimigo. Jezabel aqui se coloca como inimigo da ética, da verdade, da palavra de Deus. Ela então promete resolver o problema que afligia o coração de Acabe. E aí a gente vê, meus amados irmãos, uma trama diabólica, e esse é o termo mesmo, uma trama diabólica. Porque o texto diz aí no verso 8, então escreveu cartas em nome de Acabe. A gente vê mentira do início ao fim, selou-as com o sinete, que é do rei, né? As enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na cidade e habitavam com Nabote. Na carta ela escreveu o seguinte: apregoai um jejum, trazei Nabote para a frente do povo, fazei sentado em fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Todo o esquema está montado. E é um esquema diabólico porque é um esquema baseado na mentira, no falso testemunho. Esses 2 homens aqui são 2 homens malignos porque são 2 homens mentirosos. São 2 homens que vão levantar falso contra aquelas pessoas. E mais uma vez a gente vê aqui de uma forma impressionante governantes, líderes, no caso da figura aqui de Jezabel, que imputam a outras pessoas aquilo que na realidade são eles que fazem. Porque aquelas falsas testemunhas foram compradas, obviamente, e o discurso delas deveria ser o seguinte: olha, Nabote blasfemou contra Deus, Nabote blasfemou contra o rei. Quem estava blasfemando contra Deus? Nabote ou Jezabel? Quem estava fazendo o que era mal perante os olhos de Deus? Nabote ou Jezabel? Veja, utiliza-se do sistema jurídico, manipula-se o sistema jurídico para que a mentira prevaleça, para que a falsidade prevaleça, para que aquilo que na realidade eu, como aqui Jezabel, não é, como governante e com a devida anuência de Acabe, eu estou cometendo isso. Acabe e Jezabel é quem estava apregoando, não é, contra Deus, é quem estava adorando os Baalins, é quem havia trazido para dentro dos arraiais do Senhor com mais força, com mais ênfase o paganismo, é quem estava matando, assassinando, destruindo os profetas do Senhor, mas agora eles se colocam como o baluarte da verdade, como alguém que quer defender a Deus. Agora tudo fingimento, tudo mentira, o circo estava montado porque o objetivo era simplesmente aniquilar Nabote para tomar-lhe a vinha. Esse era o objetivo. E para que esse objetivo fosse alcançado, atingido, como pessoas poderosas, como pessoas que podiam manipular todo um sistema político daquele momento, envia-se cartas com o sinete real. Eu estou falando de despachos e de ações que estão fundamentadas nas leis daquela época. Recorre-se às testemunhas, instala-se, entre aspas aqui, me entenda, um tribunal naquele momento,
não é? A corte está reunida para decidir, o povo está assistindo tudo, há publicidade a tudo aquilo, a testemunha ou as testemunhas são arranjadas, as acusações são feitas, acusações mentirosas, acusações falsas, acusações levianas. Nabote é acusado, Nabote é sentenciado à morte, Nabote é apedrejado até morrer. Essa foi a realidade. Tudo isso começa aonde, meus amados irmãos? No desejo, no coração do rei Acabe de possuir uma vinha. Um homem é morto, um homem é assassinado, um homem é injustamente vilipendiado, acusado. A brecha, a ação do inimigo se abriu na vida de Acabe mais uma vez. Os resultados do seu pecado, meus amados irmãos, foram os mais terríveis possíveis. E ao invés de sofrer com isso, e ao invés de ficar triste com isso, nesse momento específico da história, veja aí que mandaram dizer a Jezabel que Nabote havia sido apedrejado e morrera, verso 14. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Infringindo a lei mais uma vez. O fato de Nabote ter morrido não dava o direito de qualquer pessoa tomar posse daquela vinha. Lembre-se, ele negou a negociar aquela vinha porque havia sido herança dos seus pais, da sua família, e na sua morte ela continua sendo herança pelas leis judaicas dos seus filhos. Mas na cabeça do rei, o empecilho havia sido destruído. O rei que antes não saía da cama, não comia, estava entristecido, estava cabisbaixo, porque o seu desejo do seu coração não fora atendido, porque ele não conseguia aquilo que os seus olhos, a concupiscência, o desejo dos seus olhos queriam. Ele agora parece que se alegra, ele agora parece que retoma o ânimo na sua vida, ele agora se levanta e ele agora finalmente vai lá para tomar posse de uma vinha que não era sua ainda. Ele não tem a capacidade de enxergar o mal que ele estava fazendo. Na realidade, quando nós somos dominados pelos nossos desejos, a nossa mente fica entorpecida e nós somos capazes até de nos alegrarmos, de sentirmos prazer naquilo que é mal, naquilo que é pecaminoso, naquilo que é odiento, naquilo que representa tudo aquilo que não presta no ser humano, né? Tudo aquilo que faz parte da nossa pecaminosidade. Há quem se alegre com o fruto da corrupção, há quem consiga sentir alegria tendo o seu bolso cheio enquanto crianças passam fome, enquanto pessoas morrem nos hospitais sem o devido atendimento porque não tem recurso para isso. E não tem recurso porque homens como Acabe, mulheres como Jezabel, não se importam em governar com justiça, mas têm como propósito simplesmente a satisfação dos seus desejos pessoais. Tirando isso do âmbito governamental e trazendo isso para a nossa vida especificamente, nós também corremos o risco, meus amados irmãos, de agirmos como Acabe e Jezabel agiu. Nós precisamos estar vigilantes para que não sejamos injustos, para que não nos deixemos dominar pelos nossos sentimentos, pelos desejos do nosso coração. É por isso, e Tiago, a carta lá de Tiago diz isso, é por isso que muitas vezes Deus não atende às nossas orações nos termos que nós colocamos, porque nós pedimos mal, porque nós não sabemos pedir, porque nós pedimos para esbanjar, porque nós pedimos para satisfazer esses desejos equivocados do nosso coração.
Mas, meus amados irmãos, eu caminho aqui para o final dizendo algo que nunca devemos perder de vista. Deus não tolera o pecado. Deus não vai deixar impune. A justiça de Deus é diferente da nossa. A justiça de Deus, ela não vai ser manipulada através de falsas testemunhas. A justiça de Deus, meus amados irmãos, passa muito longe daquilo que temos visto, por exemplo, na justiça do nosso país, nos tribunais superiores do nosso país. Deus conhece o nosso coração. Deus não se corrompe. Deus não vende sentença. Deus não faz aquilo que é mal. Deus não se deixa enganar por persuasões humanas, por discursos humanos, por teorias humanas. E quando Acabe estava se dirigindo à vinha para tomar posse depois da notícia de que Nabote havia morrido, a palavra de Deus o encontrou. Na realidade, há um confronto de Deus na sua vida. E obviamente que Deus usa o profeta Elias para isso. O verso 17 nos diz isso. Elias foi ao encontro do rei, sendo o portador da palavra. Nós não temos profetas nos moldes, no modelo do Velho Testamento, mas nós temos a palavra ainda diante de nós. O que eu faço aqui, o que muitos irmãos fazem ao redor do mundo, o que muitos estão fazendo nesse exato momento no nosso país, tem sido pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus continua sendo uma palavra que traz a justiça de Deus sobre os homens. Me parece, de uma forma assim muito clara, nós enxergamos aqui que Acabe passou de todos os limites aceitáveis. Deus é longânimo, Deus é paciente. Mas chega um momento em que a ira de Deus é atingida. E maldito o homem que cair na mão de um Deus irado. Deus então profere a sentença. O reto juiz profere a sentença. O supremo juiz profere a sentença. Nós não somos supremos. Deus é supremo. Não existem vários supremos, vários todo-poderoso. Eu não sei nem dizer o plural. Todos poderosos, todo-poderosos. Talvez não tenha nem plural e não deveria ter, porque se tem mais de um, não existe um todo-poderoso. Nós não somos essa figura. Não há homem que seja essa figura. Nós somos finitos, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pó em cinza, mas existe um reto juiz. Esse é supremo, esse é soberano. E haverá um momento em que a sua palavra vai confrontar os Acabes, as Jezabéis da vida, vai confrontar a mim, vai confrontar você. Haverá um momento em que o reto juiz vai nos ter diante dos seus olhos no tribunal celestial, para que as nossas ações sejam julgadas, para que aquilo que a gente fez seja julgado diante dele. Acabe finalmente encontra-se agora confrontado com a sentença do reto juiz, do Deus soberano, do verdadeiro Deus supremo. Vai lá, diz a palavra de Deus a Elias, encontra-te com Acabe. Elias foi, encontrou com Acabe e disse: mataste e ainda por cima tomaste a herança, mostrando aquilo que eu havia dito. Mesmo Nabote morrendo, ele não tinha o direito de tomar aquela vinha. Além de matar, ele ainda está roubando. Um claro latrocínio aqui, não é? Ele mata para poder roubar. Além de matar, ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor. E aí, meus amados irmãos, a sentença de Deus não é boa, não.
No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Deus está sentenciando Acabe a pena de morte, a pena capital, numa proporção semelhante àquela que havia acontecido com Nabote. Apedrejado, o corpo ali estirado no chão, lambido pelos cães, da mesma forma aconteceria com o rei Acabe, com o poderoso rei Acabe. Da mesma forma aconteceria com ele. Acabe tenta ainda intimidar Elias ou entender aquilo, não é? Eu sou teu inimigo, ou você é meu inimigo. A resposta de Elias é: acha-te porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti. Arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino que é escravo, que é livre em Israel. Toda a descendência de Acabe seria destruída. Não haveria herança. Olha que coisa interessante. Acabe está tentando roubar a herança. E o que Deus está dizendo é que você não vai ter herança para deixar, porque você não vai ter herdeiro. A justiça de Deus, quando nos atinge, ela é devastadora. Tem muitas pessoas que roubam, não é, para enriquecer as suas famílias. Quando a justiça de Deus atinge a essas pessoas, não sobra absolutamente nada. Pode até sobrar o vil metal, pode até sobrar o dólar, pode até sobrar o ouro, mas não sobra herdeiro. Meus irmãos, se você gosta de história, estude um pouquinho da história recente, de homens que foram, não é, pegos com a boca na botija, vamos dizer assim, ladrões do erário público, que tiveram as suas famílias às vezes dizimadas, a casa toda desestruturada, os filhos desestruturados. Não é difícil enxergarmos isso, não. É isso que Deus está dizendo: olha, você matou e quer roubar a herança. Você vai morrer e não vai ter herdeiro. A justiça de Deus está sendo aplicada na vida do rei Acabe. Farei da tua casa como a casa de Jeroboão. E aí, a justiça de Deus também vai para Jezabel, devorada pelos cães. Diz assim o texto: também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. Quem morrer no campo, as aves comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu. Presta atenção nesse verso 25. Que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, instigava. Lembra que eu falei lá atrás? Parece que faltava a ele a coragem de fazer, mas ele foi omisso. Ele permitiu ser instigado por sua esposa. Ele permitiu que ela usasse o seu selo real, que ela escrevesse uma carta no seu lugar, que ela fizesse todo o circo para que o assassinato daquele homem fosse tornado realidade. E ele, totalmente omisso, instigado, influenciado. Pare um pouquinho e reflita sobre isso. Como muitas e muitas vezes, meus irmãos, nós também somos influenciados de uma forma extremamente negativa. É por isso que o Salmo 1 diz que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Porque essas influências maléficas e malignas na nossa vida, elas vão nos afastar de Deus. Elas vão nos destruir, elas vão nos atacar. A justiça de Deus age ali naquele momento. E eu fecho só chamando a atenção para algo que é fantástico. Eu confesso aos irmãos, depois de tudo aquilo que a gente lê a respeito de Acabe, que a gente leu,
pensou e refletiu, parece que agora, né, quando a gente escuta assim a palavra dizendo, olha, do mesmo jeito que os cães lamberam o sangue de Nabote, vai acontecer com você. A Jezabel também vai ser comida pelos cães. No nosso senso de justiça, e eu confesso o meu pecado, parece que há uma satisfação quando a gente diz assim, finalmente a justiça de Deus foi feita. Não é? Imagina aí corruptos no nosso país que têm tirado o alimento das crianças, que têm tirado a dignidade das pessoas. Passando por uma situação como essa, a gente diria, né? Finalmente a justiça foi feita. Há um regozijo, uma alegria interna no meu coração. Mas eu queria que você refletisse mais uma vez sobre um ponto que é fundamental nesse texto. Depois que Deus sentenciou, e a sua sentença não mudou, o texto diz que Acabe, ouvindo aquelas palavras, verso 27 relata isso, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo, jejuou. Tudo isso são gestos de alguém que está contrito, arrependido, repensando aquilo que fez. Quando isso aconteceu, mesmo com Acabe, um assassino, um homem terrível, idólatra, verso 28 revela toda a graça de Deus. Porque no fim de todas as coisas, meus irmãos, é graça. Porque nós também somos maus. Nós agimos como Acabe agiu, nós agimos como Jezabel agiu. Não imagine-se bom o suficiente para promover a sua própria justiça. A nossa justiça, a justiça dos homens, é trapo de imundícia. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Mas nos dias do seu filho, o trarei sobre a sua casa. De alguma forma, de alguma maneira, a sentença foi postergada, a sentença foi adiada. De alguma forma, de alguma maneira, nós enxergamos aqui Deus agindo com misericórdia sobre a vida de Acabe. Nunca esqueça disso, nós somos pecadores, terríveis pecadores. É fundamental que nós possamos nos arrepender na presença de Deus. Veja que o que move o coração de Deus, meus irmãos, é um coração contrito, é um coração compungido, é alguém que reconhece, eu pequei. É por isso que diante do pecado não existe outra ação a ser tomada senão o arrependimento, a confissão, o pedido de perdão, o pedido de desculpa. Deus, pequei contra o Senhor. Todas as vezes que nós agimos assim, nós movemos o coração de Deus a fim de alcançarmos algo que é imprescindível, não é apenas caro, não é apenas importante, é imprescindível para a nossa existência. Nós acessamos e alcançamos a sua graça. Nós acessamos e alcançamos as suas misericórdias. Que Deus haja com graça, com misericórdia sobre a nossa vida. Que toda essa história nos faça refletir sobre tantas situações, sejam macro, sejam micro, não é? Sejam aquelas que vão além da nossa existência, sejam aquelas que nos atingem especificamente. Que possamos refletir sobre todas elas, confessar a Deus os nossos pecados, buscar a justiça de Deus sempre na nossa vida e clamar por sua graça e por sua misericórdia. Não sejamos justiceiros, né? Eu costumo sempre dizer que bandido bom é bandido convertido, transformado pelo Evangelho, né? Todos nós deveríamos almejar a graça e as misericórdias de Deus para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.